Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é a sociologia rural, mas antes de falar sobre propriamente a sociologia rural, eu vou abordar sociologia, o próprio nome diz, é a ciência da sociedade. E por que a sociologia é considerada uma ciência? A sociologia é considerada uma ciência porque ela tem uma metodologia de pesquisa, ou seja, utiliza um conjunto de técnica para efetuar pesquisa, testar hipóteses, que a gente chama de método. A sociologia tem teoria, ou seja, um conjunto de ideias sistematizado, de forma organizada, coerente. E a sociologia tem um objeto. O objeto da sociologia, né, em geral, é a sociedade. Ou seja, as relações entre as pessoas, como a sociedade se estrutura, se organiza, enfim, tem como objeto o modo de vida e organização e como se dão as relações sociais e a organização desta vida em sociedade. Então, a sociologia ela é importante porque ela nos permite compreender o mundo social a partir de diferentes pontos de vista. A sociologia ela possibilita avaliar as ações políticas, as ações, por exemplo, de preservação ambiental, a eficiência de uma determinada política habitacional, pesquisar a opinião ou até mesmo desvendar determinados comportamentos. Eu mesmo, juntamente com os colegas professores Luiz Rupp e também o professor Marcos Almanza, fizemos uma pesquisa para saber o que agricultores a não utilizar os equipamentos de proteção individual durante a aplicação de agrotóxicos. Então, nós queríamos desvendar esse tipo de comportamento dos agricultores. A sociologia ela também permite saber quais as razões por que agimos de uma determinada maneira ou até mesmo como agimos. A sociologia ela pode ser utilizada para definir políticas sociais, públicas, realizar uma campanha publicitária, lançar um determinado produto, também compreender o comportamento, né, de grupos da nossa sociedade para poder intervir nesses locais. Então, ela é uma ciência extremamente importante. Quando a gente estuda a sociologia geral, a gente vai encontrar basicamente 4 clássicos da sociologia. A gente vai estudar basicamente Augusto Comte, que foi o precursor da sociologia. A gente vai estudar Emil Durkheim, que foi aquele que transformou a sociologia em uma disciplina nas universidades. Nós vamos estudar Karl Marx, que apesar de não ser propriamente um sociólogo, mas ele vai estudar a estrutura da sociedade capitalista e a forma como se organiza essa sociedade e as relações sociais dos homens com os bens, ou seja, os meios de produção. Nós vamos estudar Max Weber com o objetivo de verificar por que determinados grupos sociais se comportam ou agem desta ou daquela maneira. E no caso da sociologia rural, é importante dizer que é uma ciência, mas é um campo, digamos assim, científico ligado à sociologia geral, porque pretende aplicar o estudo dos problemas relativos ao meio rural e compreender o comportamento dessas pessoas que residem no meio rural, utilizando métodos das ciências
como sociologia geral. Então, a sociologia rural, ela é, em síntese, uma especialização da sociologia geral, porque, na realidade, se considera que existem aspectos que são, e mesmo processos sociais, que são específicos da vida rural. O mundo rural deve ser analisado dentro dessas particularidades, né, diferenças que existem com o meio urbano. É bem verdade que a gente tem que ter um cuidado, né, em relação a criar uma certa dicotomia, e isso foi feito durante muito tempo, uma dicotomia entre o rural versus o urbano. Ou seja, partir de uma espécie de comparação, né, entre o rural e o urbano, tentar compreender o rural a partir de explicações do urbano. E aí essa tentativa de caracterização do rural em uma dicotomia ou ressaltando as particularidades que definem o rural, isso é algo que perdurou na sociologia rural durante muito tempo, mas que hoje já foi superada. Os conteúdos da sociologia rural, eles até podem ser divididos em 3 grandes campos. O primeiro grande campo é a população rural. Então, aqueles estudos que pretendem saber o número de pessoas que vivem no meio rural, como é que se dá essa distribuição populacional, como é que ocorre o desenvolvimento, qual é a composição dessa população rural, quais são as características físicas e psicológicas dessa população, assim como processos vitais de natalidade, morbidade e mortalidade. Enfim, são um conjunto de aspectos relativos ao conhecimento dessa população rural. Um outro campo importante da sociologia rural é a questão da organização rural, ou seja, o tipo de povoamento, o tipo de aglomerado, como se dão as relações institucionais entre o homem e a terra, quais são os aspectos que contribuem para a fixação da população na terra, quais são as características da posse e ocupação da terra, quais são o tamanho dessas terras, das glebas. Também todo um conjunto de estudos relacionados à diferenciação e à estratificação social, ou seja, as diferentes camadas da população existentes no meio rural e como se distribui essa população, saber quais são as principais instituições que existem no meio rural, características familiares, aspectos relacionados à religiosidade, as relações em relação à administração e o governo, um conjunto de características que tem a ver com essa organização no meio rural. E um terceiro campo é relacionado à dinâmica social, ou seja, é todo esse processo que diz respeito à competição, ao conflito, ou até mesmo à cooperação, à mobilidade social, fatores que influem, digamos assim, na personalidade humana e todo um conjunto de problemas existentes, né? A sociologia rural
também se preocupa com essa dinâmica. Em resumo, a sociologia rural ela é um campo específico da sociologia geral e que sua especificidade está no objeto de estudo dela, né? Que é basicamente o meio rural, como eu falei antes. Então, é muito importante para vocês, por exemplo, que estão estudando agronomia, ter conhecimento dessas diferentes aspectos e características dessa população em que vocês vão atuar. Eu vou citar um exemplo. Diversos professores do Instituto estão fazendo um trabalho junto aos técnicos das cooperativas. E nesse trabalho, junto aos técnicos da cooperativa, também estão envolvidos alguns agricultores. E nós estabelecemos como método de realização, né, desse trabalho a participação direta dos sujeitos na definição de todas as etapas desse trabalho. Então, nós verificamos se havia alguém disposto a ceder um espaço da sua propriedade rural que contém um parreiral, e nesse parreiral, então, de forma participativa, os técnicos, juntamente com o proprietário, discutiriam cada etapa em relação aos cuidados, né, da videira. E aí, nesse processo, o que nós fizemos? Nós diminuímos o número de aplicações de agrotóxicos, diminuímos em quantidade e número de aplicações, né? Fizemos algumas mudanças na condução do parreiral, enfim, discutimos coletivamente com o agricultor o que seria feito. E, no final, nós fizemos a colheita desse parreiral e fizemos de toda uma análise, tanto quantitativa como qualitativa, né, daquelas mudanças que nós propusemos e discutimos com o próprio proprietário, e se constatou uma maior produtividade, uma melhor qualidade da uva, uma redução no custo, né, de insumos devido à redução de agrotóxico, devido à redução do número de aplicações de agrotóxico. Então, isso tem um impacto também ambiental, e aí nós mostramos para esse agricultor o quanto é possível, né, se promover algumas mudanças e se fazer isso de uma forma eficiente. E aí, por que a gente fez isso? E desta maneira, porque o agricultor, como participante, ele seria um testemunho que nos ajudaria, portanto, fazer com que essa nossa proposta de modificar algo que já está enraizado culturalmente pudesse ter alguma possibilidade de ser implementada. Porque se nós apenas fôssemos lá sem a participação dele, ou buscássemos apenas fazer um acompanhamento de forma formal, talvez, né, ele não se convencesse dessa eficiência que se obteve com todas essas reduções
de insumos que foram realizadas. Portanto, a sociologia ela vai nos permitir compreender melhor esse comportamento, porque essa cultura já arraigada na forma de produzir, ela tem dificuldade de ser implementada, porque, evidentemente, essas pessoas de mais idade vêm aplicando ela durante muito tempo e tendo bons resultados, mas os resultados podem ser ainda melhores. Isso me faz lembrar um episódio que nós fomos numa vinícola bem conhecida aqui da região de Bento Gonçalves, e cujos filhos pagaram uma viagem para o pai, né, para que pudesse, na ausência do pai, mudar todo o sistema de condução do seu parreiral, ou seja, aquele sistema de latada, né, ele foi arrancado e foram plantadas novas parreiras com outra forma de condução. Mas isso só foi possível de ser feita, né, na ausência do pai. Né? Então, eu aqui estou querendo dizer que a sociologia, como uma ciência da sociedade, e mais especificamente a sociologia rural, que é uma ciência voltada ao estudo do meio rural, ela é indispensável no sentido da compreensão, né, e do conhecimento da forma de organização e o próprio comportamento dos agricultores. E que em cada lugar são diferentes pelas suas experiências. Possivelmente aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente na Serra Gaúcha, onde há uma colonização italiana e que é responsável pela implantação do cultivo de videiras e a produção de vinhos e outros derivados, é bem diferente de um outro lugar, mesmo aqui do Rio Grande do Sul, da região do Alto Uruguai, em que você vai ter, basicamente, grandes propriedades produzindo soja e trigo, basicamente, e destinadas, sobretudo, ao mercado externo. Então, você vai ver que são experiências diferentes e nós, como profissionais, nós temos que ter essa capacidade de compreender as particularidades de cada um desses locais e também aquilo que é comum entre um e outro local, para que a gente possa ter um êxito maior em termos profissionais. Então, o meu recado é bastante sucinto, objetivo, em relação à sociologia rural é esse, nesse encontro de hoje.